A paz do Senhor, amados. Aqui é o pastor José Veríssimo, pastor do Templo Sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Santa Cruz da Serra, presidida pelo nosso pastor Eliseu da Rosa Cadena. E é com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez, trazendo esta palavra de fé a você que está aí na sua casa, talvez no seu trabalho, onde quer que você esteja vendo esse vídeo, seja abençoado por Deus neste momento. Este momento que estamos vivendo tão difícil, temos falado isso, mas sabemos que tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor, vamos entender os propósitos de Deus, e é justamente sobre isso que vamos falar hoje, sobre como entender e fazer a vontade de Deus. E você possa estar nos ajudando, fazendo parte desse exército aí, se inscrevendo no nosso canal, dando o seu joinha. Se tiver algum comentário que venha contribuir para o assunto, você possa fazê-lo aí embaixo, tá bom? Deus te abençoe. Iniciaremos com uma oração para que Deus venha abençoar a tua casa e a tua vida no nome de Jesus. Feche os seus olhos neste momento e ore ao Senhor comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Deus, porque mais uma vez Tu nos fornece e nos dá como uma dádiva, como um presente, o dom da vida. Tu é aquele que cuida de nós, Tu é aquele que cuida dos nossos, Tu é aquele, Senhor, que sabe tudo e não tem nada que foge do Teu controle. Por isso intercedemos, Senhor, pela vida dos Teus filhos. Senhor, que Tu venha protegê-los de toda epidemia, de todas as ameaças da nossa geração, e que Tu venha proteger e dar saúde a Teus filhos, a família dos Teus filhos. Venha dar paz, venha dar segurança, que Tu venha tirar todo medo, que Tu venha tirar, Senhor, todo pavor do coração dos Teus filhos, que Tu venha dar esperança para que possamos saber, Senhor, da Tua vontade. Em nome de Jesus, que Tu venha, através do Teu Espírito Santo, visitar cada lar neste momento. No nome santo de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Neste momento, eu quero agradecer ao Senhor, porque pertencer a este corpo, a igreja, mas é um privilégio muito grande. Por isso você tem que agradecer ao Senhor. Hoje vamos estar falando sobre a vontade de Deus, como entender a vontade de Deus, baseando-se também no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, falando que a vontade de Deus ela é boa, agradável e ela é perfeita. Mas como entender a vontade de Deus quando esta vontade ela vai contra a nossa vontade? Como entender a vontade de Deus, amados, quando vemos pessoas que amamos morrendo com esta doença, essa epidemia, ou seja, qual for outra doença? Quando vemos um ente querido da nossa igreja morrendo de câncer, pessoas com fé, pessoas com alegria de servir ao Senhor, e o Senhor permitindo que essas pessoas morram. Como entender isso? Como entender os propósitos de Deus? Por isso, nesta noite, eu quero clamar ao Senhor pela vida da sua família, da sua casa, para que você entenda, amados, que a vontade de Deus sempre ela será boa, perfeita e agradável. Para nós entendermos, amados, a vontade de Deus, a gente tem que entender uma coisa muito importante. Nós temos que fazer a vontade de Deus com alegria. Eu queria convidar vocês a abrirem no livro dos Salmos, Salmos número 40, versículo 8. Salmos de número 40, versículo 8, olha o que diz. Tenho imensa alegria em fazer a Tua vontade, ó meu Deus. A Tua lei está no íntimo do meu ser. Como entender a vontade de Deus?
tem que fazer a vontade de Deus com alegria. Se você entende que é a vontade de Deus, mas eu não quero isso. Você entendeu que é de Deus, é a vontade de Deus? Eu entendi que é a vontade de Deus, mesmo contrariando a minha vontade, faça com alegria. Porque o salmista aqui no número 40, versículo 8, ele diz: tenho imensa alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no íntimo do meu ser. Porque quando você faz as coisas de Deus e você entende que a vontade de Deus, ela é a melhor coisa para a sua vida, você faz ela com alegria, você, amados, espanta todo o medo e toda a possibilidade da dúvida. Quantas pessoas estão fazendo, amados, coisas e dizendo que é a vontade de Deus? As pessoas, elas querem fazer, não querem perguntar a Deus qual é a vontade dele. E às vezes cai no erro, não são felizes naquilo que foi feito, se dão mal, e aí depois quer cobrar a Deus, por que Deus permitiu? Faça a vontade de Deus com alegria, amados, por mais que ela seja dolorida, por mais que ela seja incômoda no momento para você, mas lá na frente você vai entender que a vontade de Deus, ela nunca deixou de ser boa, perfeita e agradável. Segunda coisa, mas para a gente entender essa vontade de Deus, entender e fazer a vontade de Deus, você tem que fazer ela de coração. Efésios capítulo 6, versículo 6, olha o que diz aqui, ó. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus, amado, você tem que fazer de coração. É por conta disso, amados, que nós vemos tantas coisas terríveis dentro da igreja. Pessoas que não estão fazendo de coração e aparentemente aos olhos humanos está fazendo a vontade de Deus, mas o coração dele já foi longe. Assim como Jesus ele falou para os fariseus, bem disse o profeta, vocês me louvam com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Faça de coração a vontade de Deus. Faça de coração, entenda que Deus, ele sempre vai fazer o melhor para a tua vida. E aí, amados, você vai ser feliz. Então não se prenda no hoje, não se prenda no agora. Tem muitas coisas, mas que a gente não entende. Eu, como pastor, às vezes sou indagado por alguns irmãos, por algumas pessoas. Isso não é uma particularidade minha. Isso acontece com qualquer um, as pessoas questionam, as pessoas, mas isso, por que isso? Por que aquilo? Ei, permaneça na tua posição. Não passe além da tua capacidade, da tua compreensão. Não passe além daquilo que você realmente possa entender. Nem tudo tem resposta. Nem tudo tem um porquê, confia no Senhor. E faz de coração, faz com o seu coração aberto. E você vai entender, amados, que Deus ele vai te responder. E você vai olhar para trás e vai falar, olha como foi bom. No momento eu não entendi, mas agora eu entendi. Assim como o próprio Jó. Lá no capítulo 42 ele diz, antes eu ouvi apenas falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes ele entendeu que antes ele tinha um nível de intimidade com Deus. E tudo que ele passou a entender que agora ele tem um grau de intimidade com Deus maior pelo sofrimento, por todos os problemas que ele passou. Da mesma forma você.
Chegar um momento que você vai dizer, olha, na hora eu não entendia nada, na hora eu que até questionei, mas graças a Deus eu permaneci na posição que Deus queria e agora eu estou aqui desfrutando e entendendo os propósitos de Deus na minha vida. Não questione, amados. Não blasfeme. Se você não tem a compreensão, se você não tem o entendimento hoje, adore a Deus. Feche a sua boca. Nem para tudo a gente tem uma palavra. Tem coisas, amados, que a gente responde no silêncio. Porque quando falamos, às vezes falamos o que não deve ser dito. Então tome cuidado com isso. Realize a vontade de Deus com sabedoria e entendimento. Olha o que diz aqui em Colossenses. Paulo escreveu a carta à igreja de Colossos, capítulo 1, versículo 9. Por esse motivo também, nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Você tem que executar e realizar com sabedoria e entendimento espiritual. As pessoas estão aí dizendo, isso é a vontade de Deus, mas não quer saber o que a palavra de Deus diz. Entram em relacionamentos que não estão alinhados com a palavra do Senhor. Fazem negócios, fecham negócios que não estão alinhados com a vontade, com aquilo que a Bíblia nos orienta. E aí? Onde teve a sabedoria? Cadê o entendimento espiritual? E aí se perde. E depois quer culpar Deus pela sua negligência. Você tem que se colocar diante do Senhor, amados, com sabedoria. Não questione a Deus, não questione a palavra. Está doendo? Busque a presença do Senhor. O Deus de paz, Ele vai te dar a resposta no tempo oportuno. Porque tudo passa. Às vezes vivemos um momento difícil, o tempo passa, e a gente olha para trás, e a gente vê, poxa, como foi bom, tudo passou, tudo se resolveu, tudo chegou a uma resposta certa. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 de João, capítulo 2, versículo 17. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente, ou seja, para sempre. Todas as coisas vão passar, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem. Tudo passa, a situação difícil passa, a epidemia ela vai passar, a doença vai passar, o desemprego vai passar, a dor vai passar, a desilusão vai passar, a calúnia, a injúria vai passar. Mas se você permanecer firme na presença do Senhor, você vai entender, amados, os propósitos de Deus na sua vida. O livro de Apocalipse, amados, capítulo 4, fala que pela vontade de Deus todas as coisas foram feitas segundo o conselho da sua vontade. Tudo, amados, sob a vontade de Deus. Aí a gente entende, tem a vontade soberana, a vontade permissiva. Nós entendemos isso. Nós entendemos, amados. Tem coisas que Deus ele executa. E pronto. Tem coisas, amados, que Deus ele permite acontecer para um despertamento, para um esclarecimento, para tomarmos um posicionamento. Por exemplo, estamos vivendo aí dias de epidemia,
vendo pessoas morrerem, famílias chorarem. O grande questionamento que eu ouço as pessoas, a perspectiva das pessoas assim, após pandemia, as pessoas falaram, olha, as pessoas vão voltar para a igreja com mais dedicação. Eu pergunto a você, será? Não, as pessoas vão voltar com mais vontade de servir ao Senhor. Será? É um questionamento. Ah, mas aí a igreja está fechada e as pessoas elas vão se desviar. Irmãos, quem faz a vontade do Senhor permanece. Com a igreja fechada, com a igreja aberta, com a igreja sem perseguição, com a igreja sem perseguição, a igreja, ela permanece firme, porque a nossa base não está na vontade humana, está na vontade de Deus. A nossa igreja, a casa do Senhor está fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus. Não é igreja aberta, igreja fechada, não é circunstância que vai... Não, amados. Se vão é porque já estavam. É difícil? É difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. Convívio da igreja, amados. Para alguns, infelizmente, é a coisa mais natural, porque já não vinham antes. Mas para aqueles que tinham um compromisso, que têm um compromisso, sente aquela vontade... Infelizmente, hoje, estamos vivendo esta realidade e temos que nos adaptar servindo a Deus com a mesma consistência, com a mesma intensidade, porque nós temos que entender que esta é a vontade de Deus. E eu tendo essa compreensão, amados, eu vou servir a Jesus Cristo, eu vou servir a obra do Senhor e vou fazer aquilo que o Senhor determinar, com a ferramenta que eu tenho. Como eu queria, como pastor, estar indo na casa dos nossos irmãos idosos, mas eu tenho que me retrair, porque eu sei que é um momento difícil, um momento que nós temos que observar algumas orientações. Eu queria que a igreja estivesse cheia como outrora, mas hoje não é possível. Aí eu me ajoelho aqui e ora ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo pela vida dos nossos irmãos, pela vida espiritual. Eu tenho que interceder pela igreja. Então você, faça a vontade de Deus, independentemente das circunstâncias. Porque não é a igreja aberta ou fechada que vai te permanecer na presença do Senhor, amados. Que vai permanecer você na presença do Senhor, é você crendo no Senhor Jesus e servindo a Ele de coração, sabendo que, servindo a Ele, entendendo que é a vontade de Deus, e fazer ela com alegria, fazer ela de coração, fazer ela com sabedoria. E aí você vai ser, amados, respondido pelo Senhor. Como é bom a gente entender a vontade de Deus. Dai graça. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim, para a gente terminar. Dai graça em todo tempo e em qualquer circunstância. Portanto, esta é a vontade de Deus. Sirva ao Senhor Jesus. Sirva a Ele de coração, sirva a Ele, mas com intensidade. Porque tudo passa. Tudo passa. Tudo vai passar. Mas nós ficaremos de pé. Porque quem está conosco é maior do que quem está no mundo. Nós servimos a um Deus poderoso, eterno. Um Deus grandioso. Um Deus maravilhoso. Um Deus que a Bíblia fala em Isaías 46, versículo 10, que Ele conhece o final
no começo. Ele já sabe o que está no final, no começo. Um Deus atemporal, um Deus que não está limitado a tempo. Um Deus eterno. Um Deus que não tem começo de dias e nem final. Um Deus que tem tudo no seu controle. Não é epidemia que vai tirar as coisas do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. E quando a gente entende isso, traz paz no nosso coração. Por isso dá graça. Dá graça a Deus. Está ouvindo as notícias? Dá graça. Vai para a Bíblia. Vê menos televisão. Vê menos notícias ruins. E vai ver a boa nova de Jesus. Qual é a boa notícia de Jesus? Que Ele está no controle. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor e o Salvador. E você que está longe do caminho do Senhor, aproveite. Este momento de indecisão, de medo, aproveite. Este momento em que as pessoas não têm esperança, aproveite. Que a mensagem está chegando até você, a mensagem verdadeira, não é mensagem por medo, não. É por esperança, porque o Evangelho, ele é boa nova. E a boa notícia é que Jesus, ele te ama e que ele ainda está te dando oportunidade. Aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, igreja. Firmes nas promessas do Senhor. Firmes. Coloque a sua vida no altar e na rocha. E viva uma vida plena com Deus. Porque a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Viva essa vontade. Você não vai se decepcionar. Deus te guarde. Deus te abençoe. Deus cumpra seus propósitos na sua vida. Muito obrigado por mais uma oportunidade e que possamos estar firmes na presença do Senhor e você possa aproveitar neste momento e participar aí, fazendo sua inscrição no nosso canal, participando se tiver alguma coisa a comentar que seja relevante ao que falamos aqui, pode colocar aí embaixo nos comentários, dê o seu joinha e vamos nessa, sabendo que Deus está conosco. Tem coisa melhor do que isso? Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima, querendo Deus.